sejam bem-vindos ao canal Turistando com Luiz. A Almiri aqui falando com vocês e o Luiz, tudo bem, pessoal? Então, pessoal, vocês pediram pra gente fazer mais vídeos aparecendo, Luiz, inclusive, tá aí, ó. Segundo vídeo, a gente postou o último vídeo falando, né, comemorar aqui na região. E aí a gente tá fazendo hoje, então, esse segundo vídeo, falando pra vocês por que nós escolhemos Porto Belo pra morar. A gente vai te contar um pouco da nossa história e por que a gente escolheu a cidade de Porto Belo. Mas antes, deixa eu te dizer, né, vocês devem estar vendo, a gente tá no carro, o Luiz tá dirigindo, inclusive, tá, gente? Ele não vai olhar muito pra vocês porque ele tá, atenção aqui no trânsito, né? E aí, inclusive, a gente tá aproveitando esse momento de trânsito, a gente tá vindo de Joinville, tá? Voltando pra casa, a gente veio trabalhar aqui em Joinville hoje. E aí, como dá aí 2 horas e pouco de trânsito, então a gente aproveitou esse tempo no trânsito pra tá fazendo vídeo pra vocês, né? A gente tem que aproveitar o tempo. E aí, inclusive, a gente vai gravar depois um outro vídeo falando pra vocês qual que é o nosso trabalho, do que a gente trabalha aqui. Porque a gente não trabalha apenas de YouTube, tá? O YouTube, na verdade, começou como um hobby, né? A gente queria mostrar Santa Catarina, as praias, as maravilhas, né? Como é belo aqui e para vocês. E aí foi assim que começou o canal. Mas a gente tem uma profissão, nosso trabalho realmente que é o nosso ganha-pão, né? Não é o YouTube, tá? Então, mas a gente faz um outro vídeo falando sobre o que a gente trabalha, qual que é a nossa profissão aqui. A gente tá voltando de Joinville, porque a gente foi hoje trabalhar em Joinville. Então, como eu falei, a gente vai aproveitar esse tempo aqui, 2 horas e pouquinho de viagem, para estar fazendo esse vídeo para vocês, falando por que a gente escolheu Porto Belo para morar. Mas antes eu já peço para você se inscrever no canal, né, gente? Você que está assistindo esse vídeo, tu é inscrito no nosso canal? Se você é, gratidão pela tua inscrição. Se você não é ainda, já assistiu mais de um vídeo nosso aqui e ainda não se inscreveu, eu peço para você se inscrever, porque é muito importante para nós a tua inscrição. É a tua inscrição que faz o YouTube fazer o nosso canal crescer, tá? Então é muito importante a tua inscrição, o teu like também, tá? E deixa nos comentários as tuas perguntas, inclusive sugestão, porque a gente pode estar fazendo um novo vídeo para vocês, gravando mais um vídeo, tá? Com base nos comentários que vocês fizerem aqui. Então deixa a pergunta, o que você gostaria de saber, qual o tema que você gostaria que a gente gravasse, que daí a gente pode pegar esses comentários e fazer um novo vídeo para vocês. Então usa os comentários para conversar, se comunicar com a gente, tá bom? Então vamos lá, né? Vamos começar aqui a contar, né? O Luiz também, ele vai aos poucos, vai falando aqui com a gente também. Por que a gente escolheu Porto Belo? Fazem 14 anos que a gente mora aqui em Santa Catarina, tá? Nós somos do Rio Grande do Sul e fazem 14 anos que a gente mora aqui em Santa Catarina, já há bastante tempo, né? E a gente sempre morou em Porto Belo, desde o dia que a gente se mudou pra cá até então. Quando a gente veio, se mudou pra cá, a gente começou a procurar casa, né? Casa, apartamento, lugar para imóvel para alugar por Balneário Camboriú. Daí a gente procurou em Itapema, em Porto Belo. E o lugar que a gente mais gostou foi Porto Belo. Agora eu vou falar por quê, né? Naquela época, 14 anos atrás, já há bastante tempo, Porto Belo era uma cidade mais tranquila que é hoje. Continua sendo tranquila, tá? Quem conhece, mas era ainda mais tranquila do que é hoje. Eu me lembro que quando eu cheguei na cidade de Porto Belo, que eu não conhecia Porto Belo ainda, tá? Eu conheci Itapema, eu já tinha vindo para Itapema, para Balneário Camboriú, mas eu não tinha passado para Porto Belo. Então Porto Belo ainda não conhecia naquela época, as outras sim. Mas era uma cidade que, assim, quando eu cheguei, sabe quando dá aquela cidade assim que é tranquila, é pacata? Eu achava tão bonitinha. E aquilo eu gostei tanto, porque a gente morava numa cidade muito movimentada, muito agitada, e a gente morava na região metropolitana de Porto Alegre. Então era muito movimentada, muito agitada. E aí quando eu cheguei em Porto Belo e vi aquela tranquilidade, aquela calma, eu pensei assim, é isso que eu quero, assim, um lugar mais tranquilo, ao contrário daquela loucura que a gente vivia
bonitinho ali o centrinho de Porto Belo também. E aí a gente comecei a andar pelas ruas, a gente começou a andar de carro pelas ruas de Porto Belo. A praia de Porto Belo me encantei, porque como que eu gosto de praia, né? O meu jeito de praia preferido é praia sem onda, eu não gosto de onda, né? E na praia do centro de Porto Belo, quando eu olhei aquilo, que parecia um lago. A praia do centro é bem água, bem cristalina, né? Tipo, o pessoal fala muito de Bombinhas, mas as nossas praias de Porto Belo também são muito lindas, né? Temos a ilha de Porto Belo, que a água é bem clara, então é muito bom a nossa praia aqui de Porto Belo, do centro, né? E também o Balneário Perequê, né? Que se tornou Balneário Perequê, né? Fizeram essa nomenclatura, mas é a praia mais conhecida como do Perequê, que também é uma água clara também. Claro que nessa época agora, como nós estamos na temporada, tem muita gente, né? Então não tá daquele jeito, mas durante o ano a água é muito limpa aqui. É um dos fatores que também fez com que a gente optasse por morar em Porto Belo, né? É essa questão também de uma água bem limpinha pra te curtir, né? Então assim, o mar, quando eu vi, né, aquela praia assim tranquila, eu disse, ai meu Deus, eu me apaixonei, né? E a tranquilidade, que nem eu falei, a gente se sentia seguro, sabe? E outra, né? Porque Porto Belo e não Bombinhas, por exemplo? Porque assim, ó, Porto Belo, estrategicamente, a localização é muito boa. Porque assim, ó, Porto Belo faz divisa com Bombinhas, tanto é que você precisa entrar em Porto Belo para chegar em Bombinhas. Faz divisa do outro lado com Tijucas, do lado oposto com Itapema. Tá na BR, é saída para BR-101, né? Fácil acesso. É do ladinho também de Balneário Camboriú. Tá a 20 minutos de Balneário Camboriú, 20, 30 minutos de Balneário Camboriú. E 40 de Florianópolis, que também em torno de 50 e poucos quilômetros, tu tá em Floripa, né? Então a gente tá pertinho da capital também, né? É uma cidade satélite, né? Porque Porto Belo, ela fica bem no meio do estado, assim, no sentido do litoral, né? Dessa região da Costa Esmeralda. Então tu, quero ir pra Blumenau, tá próximo. Quero ir pra Pomerode também. Mas Joinville é próximo daí também. E a gente via que também tinha mais emprego, né? Enquanto Bombinhas tem muito, assim, de comércio, né? Principalmente na temporada. Naquela época, tá? Quando a gente veio há 14 anos atrás, fora ali do temporada, tirando dezembro, janeiro e fevereiro, o resto do ano, até o comércio fechava, sabe? Era tudo fechado. Então, não tinha muita opção de trabalho para quem morava ali o ano todo, a não ser que tu, claro, fosse dono de algum comércio, alguma coisa assim, mas para quem ia trabalhar não tinha muita coisa, e principalmente na nossa área. Depois a gente grava um outro vídeo falando, né, também o que a gente faz. E aí não tinha, já Porto Belo já Porto Belo tinha outras empresas, e não só isso, que nem a gente falou antes, estava fácil para Itapema, onde também tem bastante empresa, para Balneário, para Tijucas, ou seja, então a localização de Porto Belo para nós estava mais estratégica também, até mesmo para ir trabalhar. E também, talvez vocês se perguntem, né, então por que tu não foi morar em Balneário, por que não foi morar em Itapema, né, que também os valores para aluguel, seja aluguel ou compra, enfim, de imóveis em Porto Belo também são melhores do que Itapema e Balneário Camboriú, né? Então, até mesmo o aluguel, que naquela época a gente veio pra cá e a gente morou de aluguel, né? A gente não tinha familiar, nada aqui, então a gente veio, nós alugamos o imóvel, tudo, então juntou tudo isso, né? Então foi um conjunto de fatores, assim. E eu continuo amando morar em Porto Belo, né? Por isso que a gente até tá mostrando bastante, começou a mostrar mais ainda Porto Belo pra vocês, porque tem muito a descobrir sobre Porto Belo, tá? As pessoas, eu sempre falo assim, né? As pessoas passam por Porto Belo pra conseguir chegar em Bombinhas, e vão pra Bombinhas e não conhecem, não sabem o que estão perdendo em não conhecer Porto Belo, né? Porto Belo não tem só a praia do Perequê e do centro, tem outras praias, tem a praia do Araçá, tem a praia do Estaleiro, né?
Tem outras praias que são mais onde moram grande parte os nativos da região, né? Que são praias também paradisíacas, né? Muito bonitas, por sinal. Muito, a gente até tem um vídeo que a gente postou, acho que faz um mês atrás. Tá nos últimos vídeos ali da playlist Litoral Catarinense. Mostrando a Praia do Araçá pra vocês, em Porto Belo. É linda, gente. E tava vazia num domingo. Tava vazia, porque é isso que eu digo, o pessoal sai, vai tudo pra Bombinhas e não olha todos os outros lugares. Inclusive, olha aí no nosso canal essa praia do Araçá. Num domingo agora, foi em janeiro, né? Agora em janeiro, tava vazia a praia. Enquanto Bombinhas lá, o pessoal brigando por espaço, né? Claro, eu não tô dizendo que não é pra ir pra Bombinhas, não é isso, não me interpreta errado, mas tô falando que tem diversas opções e às vezes as pessoas não conhecem. Então a gente optou por morar em Porto Belo por causa disso, até como o Luiz estava falando também, não é só praia, né? A infraestrutura de Porto Belo também, por exemplo, tem shopping, tem a van, tem as lojas Avan com cinema, então tem cinema, tem shopping, tem empresas maiores onde tem mais vagas de empresa, vagas de trabalho, desculpa. Tem supermercados, tem né, uma grande rede de supermercado. Rede de supermercado tem bastante, é bem abastecida a região, né? Até inclusive a gente fez um vídeo ali no Viva Parque que falou de atacado, né? Mas também tem o supermercado Coque, que tem uma loja aqui no Perequê, e também a rede Angelone, ela tem uma loja também aqui em Porto Belo, mas essa loja é quase na divisa com Itapema, né? Todo mundo fala, não, mas eu vou no Angelone de Itapema. Mas é Porto Belo. Mas na verdade ele é no município de Porto Belo, que divide o rio, né? O rio Perequê. E então faz com que a rede Angelone fique no município de Porto Belo. E aí isso também foi uma das nossas escolhas por que não Bombinhas na época, né? Por causa disso, porque Porto Belo também tinha essa infraestrutura que Bombinhas não tinha. Claro que hoje Bombinhas já tem mais algumas coisas também que não tinha na época, né? Mas ainda assim Porto Belo também continua tendo mais opções. E também a questão do trânsito, né? Que nem você sabe ali, Bombinhas tem toda essa questão ali na alta temporada. Claro que Porto Belo também acaba tendo, obviamente, por também ser praia e também por, como a gente sempre fala, o trânsito para Bombinhas passa por dentro de Porto Belo. Mas mesmo assim a gente já está mais perto da BR, do acesso a outras cidades, do que se estivesse lá dentro de Bombinhas, né? E a gente usufrui de qualquer forma Bombinhas, porque assim, quando passa a temporada, né? A gente vai nas praias de Bombinhas, a gente vai nas praias de Itapema, nas de Balneário, então porque é tudo muito perto aqui. Então não é algo que tu precisa morar lá necessariamente, pelo menos, claro, essa é a nossa opinião, tá? Tô falando aqui a nossa opinião e sobre a nossa escolha, isso é algo muito pessoal, né? Então tem gente que pensa diferente e escolhe diferente, tá tudo certo porque é pessoal, né? Então esse foi o nosso pensamento. E aí a gente escolheu Porto Belo para morar, e aí também os valores dos imóveis, como a gente falou antes, são mais competitivos, tanto para alugar quanto para comprar. Para você comprar o teu imóvel próprio em Porto Belo, tá perto de todas as cidades, como eu falei, e os valores também são... você encontra valores melhores do que em Bombinhas, e Balneário Camboriú, então nem se fala, né? Itapema... Então é muito bom e realmente a gente gosta muito. Realmente assim, eu gosto muito de morar em Porto Belo. Se eu fosse me mudar de Porto Belo, não seria para cidades ali do lado, seria para mais distante, assim. Não seria para cidades que estão ali do lado, porque realmente eu gosto muito de morar ali. É que Porto Belo também tem peculiaridade, né? Na verdade, a segurança, né, de Porto Belo ela é muito boa. Então tem a polícia civil ali, a polícia militar, principalmente a militar, né? Trabalha muito intensivamente e claro que a cidade cresceu bastante, mas mesmo assim a segurança, aquela segurança que tu caminhar nas ruas, na própria praia, é bem tranquilo. Claro que tem alguns lugares à noite assim, você não vai ficar andando dando sopa pro azar, né? Mas é muito bem seguro. A educação também, né, de Porto Belo, eu tinha comentado no vídeo anterior que a prefeitura
prefeitura cede ônibus para buscar os alunos. O que acontece? Alguns lugares não tem escola naquele bairro para aquela quantidade de alunos, né? Então esse ônibus passa num devido local do município de Porto Belo. Ele circula dentro do município, transporta alunos do bairro, vamos dizer, Vila Nova, que é aqui em Porto Belo, para estudar na escola Tiradentes do centro. Então esse ônibus, em pontos estratégicos, ele vai passando e pega os alunos e leva até a escola. E depois também eles levam de volta para suas casas, né? Não na frente de cada casa, mas ele passa ali nos devidos pontos estratégicos. Então é um ponto positivo da educação, né? O governo do estado também tem uma escola muito boa aqui, que é o Tiradentes, né? Grande parte dos alunos que estudam nela, né? Inclusive os irmãos da Almir estudaram nessa escola, e uma escola, por sinal, muito boa, né? Então, assim, a educação é muito boa. A questão da faculdade também, eu comentei que o que acontece? Também um ônibus é cedido pela prefeitura de Porto Belo, que leva os alunos até a faculdade de Itajaí, que é a Univale, né? Então, tem bastante, o governo incentiva as pessoas a estudarem. Então, vale a pena esse ponto de educação também, essa ajuda vale muito a pena do governo. Municipal, né? Tanto do municipal como o estadual, que também participa de alguma forma, né? Então assim, e aí já fazem 14 anos que a gente continua morando em Porto Belo, né? Onde a gente mora. A gente faz mais vídeos para vocês em Bombinhas, porque a gente sabe que a maioria das pessoas querem saber de Bombinhas. E nos perguntam muito de Bombinhas, nos canais de Bombinhas, ou seja, sempre sobre Bombinhas, né? E aí a gente percebe também que quando a gente mostra vídeos que, por exemplo, de Itapema, Balneário, Porto Belo, de outros lugares, o interesse não é tanto como de Bombinhas. Então por isso que a gente mostra mais de Bombinhas para vocês, porque a gente percebe que é o que mais, né, quem nos assiste se interessa. Mas inclusive a gente vai começar, até comentei no outro vídeo, que a gente vai começar a fazer tipo uma série. A gente está estruturando isso ainda, né? Porque como eu falei, a gente tem que conciliar com o nosso trabalho, né? A nossa fonte de renda não é o YouTube, então a gente tem que conciliar com o nosso trabalho. Tem toda uma questão de tempo. Geralmente a gente filma final de semana para vocês, então final de semana, ao invés de ficar descansando sem fazer nada, a gente sai para fazer filmagem para vocês, editar, postar. Então é todo um trabalho que a gente faz geralmente no nosso final de semana. Então a gente quer fazer uma tipo uma série, tá? Falando das cidades para vocês. E tem, né? Hoje Porto Belo, ela tem alguns bairros, né? Então hoje a gente tem o bairro do Centro, que é um local onde tem bastante moradores, os nativos, né, da região, onde começou grande parte da cidade de Porto Belo, né? No centro. Depois nós temos o Perequê, ou o Balneário Perequê, que é muito bem conhecido hoje, né? É o bairro que está mais em expansão de construção civil. E também do lado nós temos o Vila Nova, que é um bairro também do lado do Balneário Perequê. Tem Jardim Dourado, que é outro bairro que é muito bom também de morar. E esse Jardim Dourado fica próximo do Viva Parque, né? Então o Jardim Dourado também é um bairro legal. E depois tem o interior, né? Tem Santa Luzia, tem Alto Perequê, né? O que é o Alto Perequê? O Alto Perequê é um bairro próximo do Perequê, né? Então tem alguns bairros muito bons. Eu não quero morar na cidade, eu quero morar no interior ali de Porto Belo. Também tem lugares para morar, tem sítios, tem casas, né? Também que o pessoal monta a sua casa lá e, né, vende, tem terrenos à venda nesses locais. O pessoal opta por morar lá no interior também, né, de Porto Belo. Então Porto Belo também tem interior. Então é uma cidade que tem para todos os públicos, né? Claro que nessa época a gente está enfrentando uma dificuldade na questão do trânsito, né, em virtude, né, o Miri comentou, Bombinhas ali, todo mundo que vai Bombinhas tem que passar por Porto Belo, né? Não tem outra saída, né? E isso acaba às vezes, né, nessa temporada ficando esse fluxo intenso, né? Mas faz parte. Para quem mora aqui, sabe que é assim. Sabe que é dessa forma. E é todas as cidades, tá?
sofre com esse problema de trânsito. Balneário, Itapema, Porto Belo, Bombinhas. Não dá pra dizer assim, mas é só Porto Belo e Bombinhas, não. Nessa época de alta temporada, todas sofrem com problemas de trânsito, né? Passou a temporada, volta à normalidade, né? Claro, ainda finais de semana, né? Ainda continua sendo um pouco mais intenso, até começar a esfriar, né? O tempo começar a esfriar. Mas então é isso, por esse motivo que a gente escolheu Porto Belo para morar, porque a gente entendeu que no nosso caso, a localização era mais estratégica. Como eu falei ali no início do vídeo, né? A gente gostou principalmente desses fatores, assim, me agradou ali a parte do centro da cidade, que por parecer assim, menorzinho, mais tranquilo, mais calma, e era algo que a gente estava procurando, principalmente porque vinha de um lugar mais agitado, mais intenso, como eu falei antes. Tem outro detalhe que a Almiri não mencionou, mas na questão da saúde, né? A gente foi inaugurado agora há pouco tempo a UPA, né? Que é uma unidade de saúde, e ela é muito super equipada, né? É como se fosse um hospital, né? Imagina uma cidade grande com um hospital. O atendimento funciona 24 horas, né? Tem especialidades, tem médicos de plantão. É um lugar muito bonito, né? Que assim, no sentido, para quem precisar de alguma ajuda, assistência médica, de urgência, em Porto Belo também tem essa unidade básica aí, não é a unidade, a UPA, né? Então ajuda muito também na questão da saúde. A unidade de pronto atendimento. Isso. Bom, pessoal, então isso nós falamos um pouquinho para vocês, né? Como eu falei no início do vídeo, deixa aqui nos comentários a tua pergunta, a tua dúvida, até pra gente em outro vídeo responder a tua dúvida ou falar sobre o que você escrever nos comentários, né? Espero que vocês tenham gostado. Deixa teu like, se inscreve no canal, segue a gente lá no Instagram Turistando com Luiz, e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal.